Mais uma conversa e hoje vamos falar de um assunto super interessante que é a saúde e principalmente o envelhecer saudável. Para isso, nosso convidado é o Marconi Lucas, que trabalha na área de gerontologia. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Mariana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar hoje aqui com vocês. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar aí a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente, muitas pessoas têm dúvidas sobre as duas áreas que envolvem aí a terceira idade, né, que é a gerontologia e a geriatria. Quais são as diferenças? Quais as maiores dúvidas que as pessoas têm em relação às duas? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. A geriatria é uma especialidade da medicina, então, que trata da prevenção e de cuidados com doenças, né, do indivíduo idoso. E a gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento do ser humano. Então, considerando esse processo durante todo o ciclo de vida, o gerontólogo ou o profissional que é especializado em gerontologia, ele acaba tendo conhecimento e formação para lidar com as situações que ocorrem ali durante esse processo, né? Aqui no Brasil, nós estamos hoje com um número elevado de idosos, acredito que cerca de 26 milhões de idosos, né? Então, é uma parcela bem importante da população que acabam necessitando dessa atenção primária em saúde, desse suporte em relação aos cuidados com a vida. Então, é muito importante. Vale ressaltar também que nós temos como documento norteador o Plano Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, que dentro deles tem um dispositivo orientando a formação e o oferecimento de profissionais da área de gerontologia para o indivíduo que tem acima de 60 anos hoje no Brasil. E vem crescendo mais essa procura? Vem crescendo, sobretudo pelas oportunidades hoje que são oferecidas pelas operadoras ou planos de saúde, né? Nós podemos contabilizar que, pelo menos no estado de São Paulo, hoje os profissionais da área de gerontologia, eles atuam dentro das operadoras e planos de saúde, com atendimentos particulares também. Em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo, aqui no ABC, nós temos esses profissionais inseridos dentro do Sistema Único de Saúde também, e é importante colocar que na composição da equipe multiprofissional, o gerontólogo ele vem para somar em relação à atenção à saúde do idoso. Ele não vem para ocupar um espaço que já pertence a outro profissional. Em outros países, não só da América Latina, mas também da América do Norte, da Ásia, da Europa, o gerontólogo ele já exerce esse papel e nós temos observado ganhos bem positivos em relação a isso. E como que é a formação do gerontólogo? Hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos como principal universidade formadora a USP, a Universidade de São Paulo, e temos a Universidade Federal de São Carlos. Ambas são públicas. Eu venho da Escola de Ciências, Artes e Humanidades da USP, né? Fica na Zona Leste, aqui da cidade de São Paulo, e os pilares para a formação do gerontólogo lá é o eixo biopsicossocial, ou seja, o biológico, o psicológico e o social. O objetivo de transformar a educação do profissional da área da saúde dentro desse eixo é para que ele tenha um conhecimento generalista. Então, dessa forma, o cuidado à saúde ele se dá de uma forma mais integral e menos fragmentado. Bom, vamos falar então de como é feito esse cuidado com a saúde do idoso, né? A gente sabe que tem toda uma formação cultural aqui no nosso país que vem mudando, né? O que você nota que está diferenciando no envelhecimento do idoso hoje e como era antigamente, né? Que algumas coisas mudaram. Olha lá, uma pergunta extremamente importante. Como era antigamente, né? Eu só tenho 29 anos, também sou jovem, participo agora de uma geração que está chegando, mas esse contato com as pessoas que têm mais experiência, uma idade avançada,
o que eu consigo observar é que essa geração hoje está mais preocupada em como é que eles podem adicionar mais anos de vida à sua vida, ou qualidade durante esse envelhecer, né? Então, com a ascensão dos dispositivos tecnológicos, com acesso à internet, o acesso à informação hoje, os aplicativos de telemedicina também têm ajudado bastante nesse cuidado. É lógico que, considerando o Brasil é um território imenso, a gente consegue entender algumas peculiaridades relacionadas à regionalização ali da pessoa, mas eu observo que hoje, com o conhecimento de algumas informações que até então não estavam disponíveis, as pessoas hoje elas se preocupam mais com o seu autocuidado, que é o quê? O cuidado com a pele, o cuidado em fazer um alongamento logo cedo, com a alimentação, evitar o sedentarismo, o estresse, que acabam sendo fatores de risco para algumas patologias que vão, na verdade, impactar de forma negativa dentro da nossa reserva fisiológica, né? Que é o nosso muro ali, a nossa barreira para conseguir aguentar algumas doenças aí no meio do caminho. Bom, e vem mudando muito a qualidade de vida, muito em respeito à informação que as pessoas estão tendo, né? Você comentou muito essa área também da aparência física. Acho que os produtos de cosméticos de hoje têm uma qualidade melhor do que antigamente, né? As pessoas, quase tudo hoje que você usa de maquiagem, por exemplo, tem um protetor solar, o que acaba contribuindo nessa questão. E a informação também, né, de todos estarem buscando melhorar, né, a saúde, fazer exercícios, coisa que antigamente existia, mas em números menores. Perfeita essa tua colocação, principalmente em relação aos produtos hoje que estão no mercado. A gente observa que hoje tem uma pegada maior em relação aos compostos bioativos, né? Ou seja, são aqueles que são extraídos da natureza, substituindo os sintéticos, mas eu gostaria de fazer uma colocação principal em relação à questão das mulheres, como elas são colocadas, o envelhecimento feminino dentro desse contexto do marketing, né, desses produtos são colocados. Hoje as mulheres elas têm um peso enorme, tá? Em relação ao envelhecimento, quando a gente coloca na balança com os homens, a questão da estética feminina, ela pesa muito sobre a mulher. E isso, às vezes, pode desencadear um complexo, ou alguma situação onde a mulher ela possa fazer um auto-julgamento em relação àquilo que ela vê na TV, em relação ao que ela vê nas redes sociais. E eu, como profissional da área da saúde, que observo o envelhecimento humano, eu tenho a missão de orientar as pessoas que, na verdade, o que importa é o seu próprio bem-estar. Como você está se sentindo naquele momento. Se a pessoa está satisfeita, aonde ela quer chegar, qual o propósito de vida dela, a história de vida, tudo isso precisa ser considerado. Porque, senão, o risco da pessoa entrar num ciclo onde ela vai desenvolver algum evento que faça com que ela se sinta mal, pode ser bem importante, né, nesse momento. Você tocou num assunto importante, comparando aí homens e mulheres. O homem, normalmente, quando tá com cabelo grisalho, ele é um galã. E a mulher nem tanto. Tanto que recentemente eu vi uma entrevista da Glória Pires, que ela tá assumindo os seus cabelos brancos, né, resolveu não... Claro que ela se cuida, mas resolveu não entrar nessa pilha aí, né, de ter essa obrigação de parecer mais jovem. E claro, como tudo aqui no Brasil, houve aquela enxurrada de elogios e de críticas, né, por conta muito dela ser mulher. Com homem, ninguém escuta isso, né? O Antônio Fagundes tem o cabelo grisalho aí, nunca ninguém falou nada, visto até como bonito, e para mulher não. Você nota nesse sentido as mulheres se libertando mais nesse momento de não ter esse apego tão forte, essa obrigação de ter que manter ali o cabelo pintado. Claro que se ela quer, não tem problema nenhum, né? Se ela quer manter esse cuidado, mas em relação a essa obrigação que você comentou, que a mulher é muito mais cobrada nesse sentido, né? Então você nota que nos dias de hoje essa cobrança vem diminuindo, principalmente aí em questão
da posição da Glória Pires, né, que resolveu falar que não quero, o cabelo é meu e eu quero deixar ele assim. Ótimo, né? Principalmente porque ele é um ícone, né, na TV, todos a conhecem. Eu percebo que esse debate hoje ele está muito mais presente, principalmente por conta da ascensão das lideranças femininas em relação à mesa que é composta nesse debate. As mulheres hoje elas estão ocupando um espaço que é seu de direito, e aí elas colocam essa questão, que na verdade incomoda, mesmo na linha da aceitação, ou seja, hoje você assumir os grisalhos, né, o cabelo um pouco mais branco, isso dá o significado da maturidade, né, a pessoa ela está evitando a gerontofobia, né, a velhofobia, que é o que? Você tratar o envelhecimento como se fosse uma doença e a pessoa negar, não, eu não quero envelhecer, eu estou chegando aos 70, então assim, dentro da minha casa hoje, eu vivo o envelhecimento com a minha família, minha parceira chegou aos 40 anos, eu falei para ela, é só o primeiro ciclo, que vem os próximos 40, né? E aí a gente vai desenvolvendo essa cultura inicialmente no nosso ambiente familiar para desconstruir esse modelo que hoje é colocado, e eu atribuo principalmente a ascensão das lideranças femininas dentro do debate do ciclo de vida, eu vejo de forma muito positiva. Como que você acha que a família pode ajudar um parente, um parceiro que está nesse momento aí, todo mundo está envelhecendo todos os dias, né? Mas que está nesse momento aí de ter que aceitar essas mudanças, né? Que acaba afetando muito ali a autoestima. Bom, vamos lá. A família é um componente da proteção social, não só do idoso, mas de um indivíduo em qualquer idade. Então, nós temos sempre que agir de forma a reforçar esse suporte relacionado à família, principalmente estreitando os vínculos. Quando eu falo estreitar vínculo, é o quê? Reforçar aquele contato que a gente tem com o pai, com a mãe, ou com os irmãos, com os primos, seja num ambiente de convivência, de confraternização, até mesmo para trocar ideias. Então, se você tem o seu avô, a sua avó em casa, é extremamente positivo que você vá ali naquele armário que às vezes está no cantinho, pegue um álbum de fotos, vai recordar alguns momentos, vai ver alguns rostos que foram conhecidos, e aí você consegue desenvolver dentro do dia a dia uma afinidade que é extremamente preciosa na hora da pessoa colocar quais são os conflitos que ela tem ali dentro dela, que impedem a ela alcançar algum resultado positivo, e às vezes algumas pessoas não entendem, mas isso é extremamente importante na hora da gente trabalhar o convencimento dentro das orientações no percurso da vida, que é o quê? Olha, a gente não pode ser impositivo, eu quero que você faça isso, você não vai mais fazer dessa forma, é uma situação de risco, você não vai sair de casa, eu não quero que você vá no mercado, assim, assado, não pode ser dessa forma. Então, tudo é conversado. Então, quando a gente consegue estabelecer o diálogo e aquela pessoa vê em você ou em qualquer outro familiar uma figura de responsabilidade com quem ela pode contar, ela vai sentir que ela não está incomodando. Então, dentro das pesquisas hoje que a gente observa com idosos, existem dois principais medos, né, que eles colocam ali do envelhecimento. O primeiro deles é o quê? Dar trabalho. Eles não querem dar trabalho. Então, a preservação da autonomia é muito importante, com dignidade, né? E aí, o outro medo seria o quê? Como é que você vai deixar as pessoas depois que você partir? Então, se você tem um filho, ou se você tem alguém que depende de você, como é que essas pessoas vão ficar depois que você passar pelo processo de morte, né? Que é uma certeza que a gente tem ali no ciclo de vida, a gente nasce, desenvolve e no final a gente morre. Então, esses são os medos principais. Você me lembrou até, inclusive, de uma novela clássica agora, que é Mulheres Apaixonadas, que é a atriz Regiane Alves, que inclusive ela é aqui da região de Santo André. Ela convive com os avós na novela e mostra muito essa questão de como eles são tratados, os momentos que eles querem sair de casa por sentirem esse peso dentro da família. Você consegue ver mais ou menos essa situação nos dias de hoje, o idoso que mora com netos, com filhos, até sim,
sentir que está incomodando, sentir que não deve mais estar ali, mas ao mesmo tempo também é um risco eles morarem sozinhos, né? Então precisa de todo esse auxílio da família ou de alguém próximo. Né? Olha, eu vou além. Eu acredito que as gerações agora que estarão idosos, são os idosos do futuro, né? Eles vão, na verdade, compartilhar os lares. Ou seja, aqueles colegas da juventude, aquelas pessoas que compartilharam momentos de lazer durante a vida, na verdade, elas serão procuradas por outros idosos, que estarão idosos também, e eles passarão a compartilhar esses lares no futuro. Então, com essas gerações tendo menos filhos, essas pessoas elas acabam procurando os amigos para compartilhar. E no presente também já está acontecendo, né? A pessoa ela ou vai morar num residencial, ou ela procura um serviço específico, ou até mesmo ela questiona, né? Será que eu preciso de tanto espaço? Uma casa tão grande, dá tanto trabalho para limpar, tem escada ou tem um risco de queda. Então, esse juízo que a gente faz em relação ao que é positivo, o que é negativo durante o processo de envelhecimento, o que a gente tem de informação em relação a ele é que ele vai sendo apurado e ele fica muito melhor com o passar dos anos, né? Então, hoje os cientistas eles falam que o indivíduo que consegue fazer o melhor juízo de uma determinada questão é a pessoa que está hoje entre 50 e 60 anos, porque ela está madura, está bem resolvida, sim, está realizada, então ela não pende nem para um lado nem para o outro. Bom, a gente comentou bastante na questão de envelhecer saudável, tanto fisicamente como mentalmente, mas quando a pessoa já está naquele momento que ela costuma adquirir aí muitas doenças crônicas, né? Doenças que são comuns aí na terceira idade. Como lidar com essa fase? E quais são as doenças mais comuns, né, que as pessoas costumam ter? Bom, vamos lá. É essencial, então, que a gente tenha a gestão do cuidado. Então, pensando a longo prazo, quando nós temos a identificação de uma doença crônica ou uma doença que seja passageira, que pode ser tratada e logo ela seja resolvida, tem que ter uma gestão desse cuidado para que ela não avance e gere menos reflexos sobre os nossos organismos. Então, as nossas reservas fisiológicas, elas foram feitas para a gente conseguir superar essa questão que vai se dar sobre o nosso organismo, né? Uma doença pode ser o diabetes, pode ser a hipertensão, pode ser uma insuficiência cardíaca e por aí vai. A gente precisa hoje olhar qual é a rede de suporte que a gente tem. Então, se a pessoa hoje ela é usuária do Sistema Único de Saúde, a primeira coisa que ela precisa fazer, então, é ir até uma unidade básica de saúde, da atenção primária, procurar por um médico generalista ou por um geriatra, tá? E recomenda-se que a partir dos 40 anos a gente já inicie esse cuidado e a partir dali ela faça alguns exames iniciais e alguns testes de rastreio para que esses diagnósticos eles possam ser realizados de forma precoce, ou seja, no início da doença. Então, quando essa doença ela é diagnosticada na forma inicial dela, as chances da gente obter sucesso dentro do tratamento acaba sendo muito maior. Por isso que é importante conhecer muito bem o nosso corpo, ter em dia os nossos exames, conversar com pessoas que sejam da nossa confiança, sempre sinalizando algo que não está dentro da normalidade. E aí eu coloco dentro também desse contexto os profissionais de saúde não médicos. Tá? Então, existe uma consulta de enfermagem hoje que ela é extremamente valiosa e ela serve ali para direcionar para as outras especialidades. O gerontólogo também ele possui alguns instrumentos e ferramentas específicas para rastreio dessas patologias que sinalizam ali já no início e para avaliação funcional do idoso também, avaliação geriátrica ampla. Eu vejo hoje que o Brasil ele tem um contexto de envelhecimento onde as pessoas que já apresentam uma idade avançada, elas têm uma depressão
bem mais acentuada, a ansiedade também ela prevalece muito, principalmente agora nesse período de pandemia, as pessoas estão ficando mais dentro do ambiente domiciliar, então a convivência com outras pessoas que até então aquilo ali estava perdido, vai se dando de uma forma onde pode ser um risco para o desenvolvimento da violência. Em cerca de 70% dos casos, a pessoa que pratica violência contra o idoso é um familiar e pode estar inserido ali num contexto de sobrecarga ou do cuidado de alguma situação que gera uma irritabilidade e acaba acontecendo um conflito familiar. Então, para a atenção integral conseguir gerar um efeito positivo no tratamento das comorbidades, a gente precisa olhar para o indivíduo no centro sempre. Então, a gente não coloca o médico no centro, a gente coloca o idoso no centro e a partir dele como protagonista, a gente vai fazer essa gestão do cuidado. É o quê? Precisa de um gerontólogo? Precisa, porque a pré-consulta e a pós-consulta, elas são extremamente valiosas. Hoje, quando você vai a um médico, se não for particular, você tem cerca de 15 minutos, então, para conversar. Esse período, ele passa muito rápido e a pessoa esquece. Então, quem faz o reforço dessas recomendações, quem vai cuidar para que aquilo ali esteja sendo seguido, se a pessoa precisa de um psicólogo, de um nutricionista, precisa realizar alguma atividade física específica de fortalecimento muscular, e aí eu coloco como importantíssimo a perda de massa óssea, a perda de massa magra que estão envolvidas ali, não só com a funcionalidade da pessoa, mas também com a alimentação e com a falta de prática de exercício físico. Um problema muito comum também no idoso é ele não querer essa alimentação que você comentou, ele perde muita a vontade, né? Acho que muito relacionado talvez a essa depressão, principalmente nesse momento de pandemia que foi comentado. Qual que é o auxílio indicado aí nesse caso? Normalmente é alguém que está junto que... Exatamente. Então a gente vai olhar o quê? Vamos olhar ali para a despensa da pessoa, né? Para o armário que tem ali na cozinha dela. Tem que ser coisa que ela gosta de comer. Eu sou o tipo de profissional que eu não gosto de impor alguns alimentos ali que a pessoa não tem o hábito de consumir. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o quê? Avaliar a expectativa que ela tem em relação à alimentação. O que você acha que pode melhorar? Tem algo que não está satisfeito, que te incomoda? E aí a gente olha para dentro desse planejamento, colocando ali alimentos que vão fazer sentido e que tenham algum significado para a pessoa, para estimular ela a chegar no resultado final. Então não dá para a gente chegar com um caminhão de demandas no começo, porque a pessoa não vai seguir. Então você vai colocando aos pouquinhos. Outra coisa é o quê? Fidelizar o idoso em relação ao acompanhamento nutricional, porque muitos vão a primeira, segunda, terceira vez e depois abandonam. Então, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para que essa pessoa fidelize no cuidado? Então, hoje a gente tem teleorientação, a gente tem orientação remota, a gente consegue mandar mensagem pelo celular, a gente tem por exemplo, um relógio que pode monitorar alguns resultados que estão envolvidos ali no organismo e você faz um estudo ali dentro do que seja a rotina da pessoa para você conseguir avaliar esses impactos. O que eu quero deixar aqui como uma orientação, para que as pessoas possam até mesmo pesquisar em relação à dieta do Mediterrâneo, né, que é rica em ômega 3, em antioxidantes, e aí você pode olhar alguns alimentos ali que você gosta, e aí você coloca dentro da tua rotina, tá? Quando uma pessoa ela já tem 80 anos e fala, eu quero perder peso, quero perder muito peso, então você vai conversar com a pessoa para ver o porquê daquilo, e aí vocês vão construindo juntos, é sempre nessa pegada. Aí a pessoa ela vai entender que aquilo ali é significativo para ela. Bom, você tocou num ponto também que é muito importante, impossível a gente não comentar sobre ele, que é um ano de pandemia. E os idosos estão ali dentro do fator de risco e mudou muito essa relação durante esse ano, porque os envolvidos ali precisam protegê-los e eles também precisam se proteger, o que acabou acarretando aí uma série de afastamento. E claro que acaba afetando muito a saúde mental. Mas aí também fica a questão, como protegê-los também e cuidar
da saúde mental, para que eles não se sintam tão isolados da sociedade nesse momento. Fantástico, então vamos lá. Essa questão do distanciamento social é algo que prejudica muito a questão do convívio do idoso em relação ao círculo ali onde ele está envolvido, porque a gente sabe que as pessoas elas têm os hábitos de vida, ela gosta de ir ao mercado, gosta de ir até uma lotérica, quer ir até a casa da vizinha, ou às vezes quer compartilhar uma receita, quer levar um bolo, mas eu fiz na minha casa, eu vou levar para casa de outra pessoa, então é perigoso. Então isso acaba afetando a questão da saúde mental, como você colocou, e a pessoa ela se sente um pouco mais deprimida, a gente percebe que a tristeza ela se apresenta de uma forma muito mais acentuada, e aí o que eu deixo de recomendação é o que? A gente faz a troca. Quando a gente não pode realizar uma atividade que gera muito prazer, então a gente vai olhar para o leque de opções que a gente tem, mesmo que seja reduzido, e a gente vai escolher uma outra coisa para fazer. Ou até mesmo retomar uma atividade que a gente tinha abandonado, que gera prazer, né? E aí a gente pode ler um livro, pode escutar música. Se a pessoa ela não tem habilidade para mexer com ferramentas tecnológicas, então ela desenvolver esse interesse, aprender a mexer com uma ferramenta de uma teleconferência, fazer uma ligação com várias pessoas ali, participar, mas a gente não pode deixar de inserir o idoso, simplesmente excluí-lo porque ele não consegue participar. Em relação aos ambientes de convívio coletivo, que acabam gerando um risco maior para esse grupo, o que eu observo é que precisa então de uma política pública, precisa ser realizada uma estruturação do serviço para que eles sejam ambientes amigos do idoso, ou seja, para que eles tenham uma condição de estrutura especial para receber o indivíduo com segurança, tá? E quando eu falo um ambiente amigo do idoso, é um ambiente amigo de todo mundo, porque todo mundo está envelhecendo. Então a gente vai fazer a construção dessa política pública de forma a beneficiar todas as pessoas para que o idoso ele não deixe de aproveitar nenhuma situação ali que seja oportuna para o convívio social dele, que é muito importante. E no caso de pessoas que convivem com o idoso em casa e precisam sair para trabalhar, né? Muitas pessoas não conseguiram aí mudar a rotina devido à pandemia. Como que elas podem lidar nessa situação? Principalmente desenvolver a educação delas em saúde é algo que o brasileiro está desenvolvendo aos poucos. Agora, em um ano, a gente desenvolveu, então, 5 anos praticamente de hábitos que estavam ali represados. Então, a gente precisa ter conhecimento, principalmente, de quais são as técnicas, estratégias que a gente pode utilizar para proteger as pessoas dentro de casa. E a gente olha, então, para uma questão cultural. A primeira delas é o quê? A gente deixa os nossos calçados para fora de casa, a gente começa a adotar o hábito de lavar as mãos com muito mais frequência, andar com álcool gel ali no bolso, na mochila, pendurada na bolsa. Máscara é algo que a cultura oriental já vinha adotando nos últimos 20 anos e agora está sendo inserida aqui no Brasil também, agora praticamente como um artigo, né? A gente anda com ela no bolso. E quando perceber algum sintoma gripal, evitar a aproximação física com aquela pessoa, o compartilhamento de itens ali que sejam do convívio do dia a dia. Os talheres, ou até mesmo compartilhar o mesmo quarto. Se você perceber que você tem algum sintoma relacionado ao Covid, você vai, então, fazer o isolamento daquele ambiente e aí você procura serviço médico de saúde. Se você não tiver condições de se direcionar a uma residência de um outro familiar, e aí você vai verificar então a possibilidade de você ficar no serviço de saúde e monitoramento para evitar o contato com aquele idoso, porque a fragilidade do idoso ela acaba sendo um item de risco que vai fazer com que o impacto da doença seja muito mais forte nele do que num indivíduo mais jovem. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. Queria que, se você tiver algum contato, alguma rede social para compartilhar, para quem quiser te procurar, para tirar mais alguma dúvida, pode compartilhar conosco. Bom, então as pessoas que tiverem alguma dúvida, gostariam de sugerir algum tema aqui para a gente conversar um pouquinho sobre envelhecimento, podem encaminhar no e-mail
lucasUSP@gmail.com, soletrando LUCKAS, USP@gmail.com. E eu gostaria de agradecer a Mariana e toda a equipe aqui da Eco TV pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante que é o envelhecimento humano. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, também agradeço pela audiência e nos vemos na próxima. Muito boa noite.